Então, esse último ponto é o sobre pessoas abusivas. Pessoas abusivas existem em todos os lugares da sociedade. Pessoas que desrespeitam, que abusam, que violentam, né, outras pessoas, que não respeitam acordos coletivos, que levam em conta a maior parte do tempo apenas a sua vontade, as suas ações individuais. Essas pessoas existem em todos os espaços da sociedade, né? Trabalho, família, vizinhos, espaços de lazer, espaços da rua, espaços urbanos, né? E esse é um tema, né, que dá uma vida inteira de trabalho, um tema bastante complexo que eu pesquiso também, o tema da violência. E uma das questões é que pessoas abusivas individuais, elas muitas vezes têm o seu comportamento reforçado pelo coletivo e o coletivo acaba impulsionando, acaba sustentando a existência daqueles abusos, né? Em uma rede complexa de ações e contextos. Mas a gente não vai falar hoje dessas questões, mas pensar a existência das pessoas abusivas nos movimentos sociais, nos grupos, né, em qualquer agrupamento coletivo onde se toma decisão, né? E pensar um pouco para a gente refletir, né, sobre esse tema, né? Bom, vamos assim primeiro identificar essas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas assim com essa personalidade ou com esse tipo de ação, de atitude, são pessoas focadas na sua posição individual naquele movimento, no seu status, no status que ela vai alcançar participando daquele movimento coletivo, a projeção que essa pessoa vai alcançar, ou seja, nem sempre o objetivo principal dessa pessoa é de fato alcançar aquele objetivo final coletivo. Pode até ser um grande objetivo para ela, mas é parte importante da sua estratégia individual a sua projeção individual, e para isso ela vai passar por cima do que for preciso de qualquer processo coletivo, vai desrespeitar, vai abusar e violentar para poder se projetar individualmente, para poder ter a sua imagem projetada, né? Então, muitas vezes essas pessoas vão ter dificuldade com a discordância, né? Ou seja, a intenção dela é aprovar suas ideias individuais a qualquer custo, né? Porque a ideia dela é que se projete essa assinatura, né? Esse status. Então, ela vai ter uma dificuldade na construção coletiva, porque a construção coletiva muitas vezes vai apagar a autoria, né, individual. Nem sempre uma construção coletiva ela pode apagar essa autoria, pode ter uma assinatura ali do grupo, ou pode ter a assinatura do grupo de todas as pessoas que compõem aquele grupo. Mas ela não projeta individualmente uma pessoa apenas, ela projeta várias, ou em muitos casos ela projeta as pessoas de forma anônima, inclusive, né? Ou muitas vezes a assinatura de um documento, de uma imagem, de uma produção artística é coletiva. E essa pessoa ela não vai ter esse interesse, né? Então, ela vai ter dificuldade, primeiro, nessa construção coletiva, né, na discordância, e ela vai utilizar de algumas estratégias também para não ferir a sua imagem individual, né, que ela quer passar para as pessoas. Então, ela muitas vezes vai evitar se expor, né, em discordâncias. Quando tem uma longa discussão ou até uma questão mais de algum tipo de embate, ela vai se retirar desse espaço para não desgastar, né, a imagem dela. Muitas vezes depois desse processo, que pode ser um processo desgastante para todas as pessoas, o confronto é desgastante, né, ainda que seja um confronto saudável, muitas vezes é desgastante, muitas vezes essa pessoa no fim ela reaparece, até muitas vezes como uma voz conciliadora, né? Uma voz conclusiva, etc., aparecendo como um alívio, de certa forma, para as outras pessoas que se desgastaram, e ela aparece ali como alguém que vai apresentar uma boa solução, etc., para os outros. Então, é uma estratégia, né, de aparecer ao final do desgaste como um certo alívio para o coletivo. E o coletivo, então, se agarra simbolicamente, emocionalmente a essa pessoa, né? Com alguém que vai, de certa forma, encaminhar aquele conflito ou salvar, etc., aquela situação, né? Bom, que mais, né? São muitas características, né? Muitas vezes, mas nem sempre, essas pessoas vão trabalhar menos, porque, enfim, o objetivo delas não necessariamente é o trabalho, né, para aquele grupo, para aquele coletivo, mas sim a projeção individual. Então, ela vai
muitas vezes estar em várias fotos, ela vai estar assinando vários documentos, ela vai estar formalmente presente, mas no dia a dia, na articulação, no trabalho, mesmo na mão de obra, né? Enfim, e principalmente nos trabalhos que não trazem status, não trazem visibilidade, é muito improvável que essa pessoa esteja presente, né? Muitas vezes essas pessoas também elas desarticulam trabalhos importantes realizados por outras pessoas, né? Porque essa pessoa abusiva, que quer status individual, ela vai ver outras pessoas que têm algum tipo de destaque por boas ideias, ações que conectam outras pessoas, enfim, boas, importantes ações, etc. Ela vai ver essa pessoa como uma ameaça, né? Ela não vê essa pessoa como uma pessoa que pode colaborar, que pode melhorar, etc., aquele trabalho coletivo. Ela vai ver como uma ameaça ao seu status individual. Então, ela desarticula, essa pessoa abusiva, ela desarticula, né? Além, muitas vezes, de não trabalhar tanto quanto os outros para o coletivo, ela desarticula boas iniciativas, né? Ela dificilmente ela vai valorizar o trabalho dessas pessoas que ela vê como uma ameaça também, e ela vai valorizar o trabalho de pessoas que direta ou indiretamente contribuem para a manutenção do seu status individual. Então, a valorização, o reconhecimento do trabalho de outras pessoas, em geral, está associado a essa estratégia individual que ela tem nesse espaço coletivo, né? Muitas vezes essa pessoa vai distorcer informações, vai mentir, etc. Isso ocorre também porque nesse trabalho de manutenção do seu status individual, de competição com outras pessoas, de destruição do trabalho coletivo, ela vai se utilizando de ferramentas desonestas, né? Para se autopromover, para conseguir mais importância, mais status frente àquele coletivo, né? E o que acontece também, né? Ela pode muitas vezes sabotar, inclusive não apenas não valorizar, mas sabotar, né, o trabalho coletivo, onde ela não foi protagonista, onde ela não teve esse destaque. E uma questão também importante, que é bom assim, as pessoas ficarem atentas, é que muitas vezes essas pessoas abusivas vão ser resistentes, né, a estruturas formais de organização. Por quê? A estrutura formal de organização, ela serve como uma mediadora, como uma fiscalizadora, né, das relações, né? Então, quando a gente tem uma estrutura formal, onde as pessoas sabem as regras, onde as regras garantem a participação coletiva, onde as regras elas evitam ou fiscalizam possíveis abusos individuais, né? As estruturas coletivas servem, de certa forma, para evitar esses abusos, né? Para fiscalizar, para acompanhar aquele processo coletivamente, né? Então, a pessoa abusiva, que ela tem como objetivo o seu status individual, a sua projeção individual, ela vai ser resistente, ela vai ser sempre resistente a essa estrutura formal coletiva, porque com essa estrutura ela vai ter os seus abusos ali evitados, né? Fiscalizados, ela não vai conseguir ter a liberdade que ela tem em um local sem estrutura para poder, nas brechas, para poder individualmente manipular informação, né, manipular pessoas individualmente fora de uma estrutura coletiva de tomada de decisão, né? Bom, então assim, esse é o quarto e último ponto, né, que eu queria falar sobre as pessoas abusivas, né, nas organizações coletivas. Tem outros pontos, esse tema de pessoas abusivas e da violência é um tema bem extenso. Eu quis aqui colocar um esboço só, para a gente pensar mais a fundo. Muitas vezes as pessoas participam de grupos, de movimentos sociais, ou qualquer tipo de grupo que toma decisão e não pensa profundamente nesses temas, né? Por não ter tido acesso a esse debate, ou por não ter tido a ideia, não ter percebido talvez a necessidade do debate, várias razões, não ter tido tempo suficiente para pensar e para propor ao coletivo, mas são questões importantes. E quanto mais todas as pessoas, né, da sociedade pensarem sobre esses temas, sobre como se dão as relações coletivas, como as relações coletivas podem ocorrer sem violência, podem ocorrer de forma respeitosa, de forma cooperativa, né, de forma que uma pessoa ajude a outra e isso facilita, né, a solução dos problemas. Então, quanto mais a gente debater esses assuntos, melhor, né? Para a gente também poder caminhar para uma sociedade sem violência e uma sociedade cooperativa, onde a gente consiga solucionar os problemas e ter uma vida
melhor, ter uma vida melhor, sem desigualdade, sem violência, né, em todos os locais. Então é isso. Em breve a gente vai ter uma segunda fala sobre mais pontos, mais esboços, tá bom? Então até a próxima.